O mercado da construção ele é muito tradicional. Ele é muito tradicional porque eles entendem que as práticas que eles conduziam até então são as melhores práticas. Então, no momento que a gente começar a provar que, mostrando práticas diferentes, que tem agregação de valor, que no final o resultado vai ser melhor do que o resultado que eles sempre tiveram, a gente começa a vencer essas barreiras. Um dos principais problemas que temos na indústria da engenharia e construção é a produtividade. Infelizmente ou felizmente, a gente tem um grande gap com a restante do mercado. Você na ponta também sente esse problema no seu dia a dia? Hoje estaremos nesse podcast para discutir essa temática e como conseguimos melhorar, quebrar esse tema da produtividade em problemas um pouco menores e sim garantir o melhor resultado para você no seu projeto, na sua carreira. Eu sou Bruno Amaral, CLO do Veron Istro e você está conosco na terceira temporada do Veroncast, o podcast do Grupo Veron. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Veroncast, o podcast da Veron Partners e também do Veron Istro. Eu sou Bruno Amaral e co-host desse podcast. Aqui comigo hoje está comigo meu grande amigo Davi. Será uma honra falar com vocês das melhores práticas que têm transformado o nosso mercado de engenharia em construção. Antes, é legal falar um pouquinho do nosso propósito, do porquê que a gente está realizando esse podcast. Um pouco do porquê, como que a gente consegue democratizar o acesso à informação de qualidade para você. O nosso propósito é transformar o mercado e a transformação começa com você. Davi, seja muito bem-vindo a mais esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma temática super importante que é a produtividade e como que ela tem impactado no nosso setor. E para falar sobre esse tema, a gente tem também aqui conosco, além de você, o Gustavo. Muito bem-vindo, Gustavo, pelo estar aqui conosco e ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra para você, Davi. Boa, Bruno. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está fazendo isso aqui acontecer. Nossa turma aí do Backstage está fazendo um show. Sem dúvida nenhuma, são temáticas que relacionadas a boas práticas para construção, coisas relacionadas à inovação, por que não, que são pautas retóricas dentro da Veron em que a gente contribuindo, fazendo o nosso papel de transformação, de transformador no mercado. Estamos aqui nesse podcast para debater um tema super relevante hoje, talvez o mais sistêmico, o porquê disso tudo acontecer, que é a temática produtividade. Certamente o Gustavo vai contribuir bastante conosco. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão fazendo isso aqui acontecer. Bom, prazer estar com vocês dois. Davi, companheiro de longa data, que a gente está nesse mercado de transformação há 6 anos, puxando essa temática e juntos a gente desbravou isso, focando em trazer melhores práticas. E o Bruno, a gente está também numa jornada aí de também buscando transformar o mercado, trazendo treinamento, capacitação, também já há algum tempo evoluindo nessa temática. Então, acho que é um prazer discutir com vocês dois. Vamos em frente. Beleza, maravilha, Gustavo. Obrigado aí pela participação. Começar pelo porquê, Então a gente trazendo essa temática, a gente estava até agora no nosso debrief, que antes de iniciar o podcast. Qual que é o cenário, Davi, da produtividade na indústria da construção? Como é que você enxerga isso hoje? E para quem está nos assistindo e tem muita essa dúvida, no dia a dia ele sofre, será que minha mão de obra está entregando valor? Será que o meu PPC, de fato, eu estou garantindo cumprido? Quando eu olho para o meu fluxo de valor, será que de fato eu tenho uma conexão da engenharia, fornecimento e construção? Traz para a gente um panorama de como que a gente está com relação à produtividade, não só no Brasil, mas no mundo aí. Se a gente for coletar aí estudos e levantamentos de mercado com a nossa realidade no dia a dia, a gente consegue encontrar paralelos o tempo inteiro. Quando a gente fala de produtividade na construção, a gente está falando que todo o fluxo de valor de um projeto se resume ou deveria estar atento à ponta, a quem na prática vai botar a mão na ferramenta e executar uma tarefa na construção. Obviamente, quando a gente fala de um ciclo de vida de projetos, a gente tem executores de engenharia, executores de fornecimento de equipamentos e materiais, e na construção a grande diferença é que quem está exposto a executar a construção, a gente está falando ali de pessoas que estão expostas a condições climáticas, normalmente a execuções muitas vezes em áreas remotas, com vários fatores que
prejudicam a máxima produtividade daquela pessoa. E se ela é o último da fila, né, a linha final, e todos os antecessores falharem dentro do que precisam fazer para garantir que essa execução seja feita, que é onde está a maior quantidade de horas a ser executada, certamente a gente acaba tendo problemas de produtividade. Então, é falho dizer que a gente resolve a questão da produtividade cuidando somente do operador da ponta. Na verdade, para que a gente resolva a produtividade na construção, certamente a gente precisa debater sistemicamente as relações de empresas e equipes, né, ao longo do ciclo de vida de um projeto. A gente precisa debater como a engenharia contribui para a construção, como os suprimentos contribuem para a construção e como toda uma gestão e toda uma cadeia de valor opera com esse foco em produtividade em construção. A gente vai debater muito mais sobre isso. Para isso existem boas práticas, para isso existem iniciativas fantásticas em andamento, não somente no Brasil, como no mundo. A gente se inspira muitas vezes em algumas coisas que já estão mais evoluídas, mas sem dúvida nenhuma que vai ser uma baita oportunidade para a gente debater sobre produtividade na construção com essa ótica ampliada. Com essas duas feras, né, Davi e Gustavo. Gustavo, trazendo um pouco para a realidade de quem está nos escutando, né? Por que isso acontece, né? Por que a gente tem esse cenário aí de talvez baixa produtividade na construção, a gente tem essa baixa percepção? O Davi colocou, né, muitas vezes a gente tem essa visão encilada, né, de ser o melhor para engenharia, ser o melhor para fornecimento e ser o melhor para construção. Por que isso acontece? Eu acho que assim, são vários pontos, acho que o Davi trouxe muito bem, e aí tentando contribuir ainda com elementos para esse racional. Se a gente for ver, estudos dizem que 30% somente das horas produtivas de uma equipe são associadas a efetivamente o que a gente chama de mão na ferramenta, né? Ou seja, executando atividades de agregação de valor. As outras 70% estão em atividades de espera, de recebimento de projeto, de recebimento de material, de deslocamento de guindaste, ou seja, todas as atividades que poderiam ser pensadas, programadas, planejadas antecipadamente para dar fluidez ao trabalho. Então acho que esse é um ponto, como o Davi trouxe, eu acho que crítico. E aí, só que acho que não é um único ponto, acho que muitos fatores contribuem para uma baixa produtividade. Se a gente pegar a visão de silos, onde o melhor das partes não contribui para o melhor do todo, também fomenta isso, porque a gente também não traz uma fluidez para a cadeia de valor. Quando eu penso, eu preciso fazer o melhor para a engenharia, sem olhar o objetivo final, que é a entrega no campo, que é a entrega de projetos para execução, também eu contribuo para uma falha no processo de um processo fluido de entregas de pacotes de entregáveis de valor para o próximo recebedor da cadeia. Então eu crio gargalos de entrega, então também contribuo para a baixa produtividade. Pessoal, sarrafo está altíssimo. Vocês estão vendo aqui a qualidade da discussão. Então é isso, esse é o nosso propósito, compartilhar conhecimento de qualidade para vocês. Então siga a gente em todos os nossos canais de streaming, estamos no LinkedIn, no YouTube, nas plataformas, o Joel fala muito, de todas de audiovisual, então seja Spotify, seja YouTube Music. Então esses episódios estão lá para vocês, e conhecimento só é conhecimento se for aplicado. E aqui a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, pessoal, então agora seguindo, então a gente trouxe esse paralelo sobre produtividade, acho que é incrível, e quando a gente olha isso para a prática, e até pegar um pouco minha jornada, a gente discutiu isso muito antes. Quando você está olhando só o seu entregável, seja você construtor olhando só o que é melhor para você numa visão de eficiência operacional, é o que o Davi trouxe. Eu estou olhando o que é melhor para a construção, sim, na ponta. O Lean Construction traz essa pegada de você olhar para a obra, mas eventualmente só a construtora olhando o que é melhor para ela não garante que é o melhor para o projeto. Então, quando a gente olha a temática de produtividade, talvez essa complexidade, de como que a gente consegue trazer uma visão mais sistêmica. E o papel do owner, ele tem essa importância muito grande de fazer essa conexão, e tirar esses silos, Gustavo, que você trouxe muito bem. E eu trago uma reflexão para a gente. A gente estava falando aqui mais cedo, um propósito desse podcast é democratizar o acesso. Sim. Um propósito é a gente furar essa bolha, por muitas vezes esse conhecimento que a gente traz aqui, ele é um conhecimento que está focado em grandes organizações, ele está focado em grandes instituições como o CII, mas para você na ponta, para você que não tem esse conhecimento, a nossa inspiração é como que a gente leva isso de forma mais fluida.
E aí, Davi, fica um ponto. Como que a gente fura essa bolha? Né? A gente estava falando muito legal, e a gente pegar um conceito do abismo da inovação, a gente fala muito hoje para um público que isso é inovação, quando a gente fala a forma de tratar, né, essa quebra de silos e a melhoria de produtividade. E como que a gente consegue levar essa fluidez? Quais são as boas práticas que a gente conseguiria, né, melhorar a produtividade e trazendo mais pragmatismo, né, e trazendo mais furar essa bolha que hoje a gente está ali, né, em grandes owners, né, e talvez em grandes organizações. Perfeito. Você comentou do Lean Construction, né, que começou a ser falado, né, mais fortemente no Brasil há poucos anos. Particularmente em 2008 eu tive a oportunidade de ver a primeira vez o Workphase Planning, ou o processo de programação e controle de obra sistematizado e embrionando boas ferramentas digitais com o uso do que hoje a gente democratizou como nomenclatura, o BIM. Né? A primeira vez que eu tive acesso a isso foi em 2008, com a vinda, né, de um americano chamado Eric Krivella, que hoje lidera inclusive as iniciativas de AWP no CII, e ele veio apresentar uma ferramenta, né, na empresa em que eu trabalhava. Então, uma solução de BIM para a construção, focado, né, na gestão propriamente dita, no que a gente chama de 4D, que é diferente de fazer filmezinho, né? É somente filme. Gestão 4D de uma construção. Bom, esse foi um primeiro ponto. Interessante que você trouxe aqui, Bruno. Em 2011, eu tive a oportunidade de ir no CII. Estava se iniciando um estudo focado em melhores práticas para aumento de produtividade na construção. Por acaso, né, coincidência, na annual meeting, né, na reunião, na conferência anual que eu tive a oportunidade de ir, era o estudo que, uma vez concluído, ao longo de 2 anos, né, de duração, elencou uma série de boas práticas que já eram práticas de mercado, que, após a conclusão dessa pesquisa, se denominou como uma boa prática, como uma metodologia, ou uma filosofia de trabalho denominada Advanced Work Packaging. Então, quando a gente fala, né, de AWP, a gente não está falando de inovação. A gente está falando de uma reunião de boas práticas, onde tenha certeza, toda vez que você vivenciou alguma coisa dentro da construção, dentro de um projeto complexo, dentro de um projeto industrial, em que você sentiu, poxa, eu mandei bem aqui, né, fomos muito bem nesse assunto, certamente essa prática que você teve ali está correlacionada a uma boa prática do AWP. Então, assim, dizer que a AWP é inovação, né, a gente estaria cometendo aqui um crime histórico em relação a todo o histórico, a toda a bagagem de conhecimento que, na verdade, foi agrupada, na verdade, foi compilada numa única boa prática. Espetacular. Fazendo esse paralelo, a gente falou um pouquinho do AWP. Gustavo, como é que você enxerga hoje, né, o grau de maturidade que a gente está em relação à aplicação dessa boa prática, né, no mercado, e como que, de fato, né, o Davi trouxe, né, a gente tem um problema, que é a produtividade, a gente tem um segundo problema, que são essas visões enciladas, né, de como conectar ali, né, engenharia, fornecimento e construção. Como é que você enxerga hoje, né, o nível de maturidade que a gente está em relação à implementação dessa boa prática? Assim, pegando o que o Davi falou, e eu acho que eu concordo 100%, se a gente vê o nosso passado, década de 2010, a gente consegue identificar melhores práticas que hoje estão abarcadas no AWP. Só que aqui a gente ainda fazia de forma empírica, ainda fazia em relação a bom senso, de entender que era uma prática interessante. E isso, ao longo do tempo, a gente começou a entender, e vindo muito lá dos Estados Unidos, Canadá, pelos esses grupos de estudo, CII, COAA, que juntando essas boas práticas de forma padronizada, de forma estruturada, a gente teria ganhos de abordagem. Então, assim, a gente está evoluindo nesse processo. A gente começou, se a gente voltar lá para 2018, onde a gente começou a abordar o mercado nesse sentido, a gente tinha um entendimento onde o AWP, a boa prática do AWP era muito voltada ainda ao planejamento, à estruturação, à quebra de pacotes, a um planejamento antecipado, ao desenvolvimento do caminho de construção, por onde que a obra deve ser caminhada e etc. Ou seja, muito focada no planejamento, que eu acho que foi um ponto de partida interessante.
Mas isso está se evoluindo. A gente está cada vez mais trazendo melhores práticas para essa visão como um todo. Então, hoje, a gente já está numa evolução de focar em colaboração, diminuição de silos, focar em gestão integrada, focar numa governança colaborativa, focar em eliminação dos objetivos individualizados dos stakeholders e dos atores para um objetivo mais amplo. Então, a gente começa a evoluir nessas práticas que trazem benefício para o projeto. Acho que a gente ainda está caminhando, a gente ainda tem que muito evoluir, mas o ponto de partida foi feito, que é entender que a gente precisa pensar diferente, que a gente precisa evoluir no nosso mindset de como que a gente aborda esse cenário como um todo. Sensacional. Acho que é legal dar um passo para trás, né? Algumas pessoas talvez nem sabem que o AWP. E vou trazer uma visão minha, né, assim, do que o Bruno hoje entendeu da AWP, que eu acho que é legal, talvez, né, no nosso processo de democratização do conhecimento, e né, vocês são muito mais expertos do que eu nesse assunto, mas eu vou fazer um paralelo com o Lean. Né? Quando a gente pega os princípios da filosofia Lean, o primeiro ponto é a gente especificar o que é valor para o nosso cliente. Né? Então, a definição do que é valor para o nosso cliente. Né? Então, o AWP ele traz isso, né? Como que a gente consegue, né? Um marco de obra, um marco de execução. E como segundo princípio é definir o fluxo de valor. O AWP ele vem muito nessa linha de definir um fluxo de valor entre a engenharia, entre o fornecimento e entre a construção. E por muitas vezes esse fluxo de valor não é pré-estabelecido. Eu tenho uma engenharia que não está conectada com a minha construção. E o AWP ele traz uma visão de olhar para a construção e aí sim a gente traz a engenharia e o fornecimento, que é o terceiro princípio do Lean. Ou seja, como que agora eu consigo com um fluxo contínuo de produção. E por muitas vezes, né, Davi, quando a gente olha a liberação de projetos de engenharia para campo, ela não está conectada com a construção. Então a engenharia conectou diversas folhas, né, de desenho, só que a construção não tem aquela folha para execução em campo. E aí por muitas vezes a gente fala, pô, mas e aí? Né? E aí o time da construção está alocado na frente de serviço e gerando desperdício. E ele não está com a mão na massa. Então, e também o time de fornecimento. Então acho que é legal a gente desmistificar, tirar essa complexidade que por muitas vezes a gente gera na AWP e infelizmente ou felizmente, né, vem ali do inglês, que é de onde estão as boas práticas, que muitas vezes é CWP, IWP, e na verdade o que é mais importante, mas a gente está falando é o conceito. Né? Então o conceito é garantir uma continuidade do fluxo de valor, e nessa continuidade do fluxo de valor a gente, né, reduzir, né, empacotar em pequenos pacotes e trazendo o Lean, né, de eu garantir uma acabativa. Mas, enfim, essa é uma visão do Bruno, né? Eu queria, né, que vocês pudessem complementar, né, além de uma visão simples, né? E legal que você falou, né? Cada um traz seus históricos, né? E esse podcast é feito por pessoas que botaram a mão na massa, né? Que são mão na massa, somos hands-on. Quando você traz teu histórico, tua bagagem, teu entendimento de linha, eu consigo, com o meu pequeno conhecimento, né, relacionado a essa temática, relacionar que quando você tem desenhos construídos na máxima eficiência da engenharia, você está gerando estoque de desenhos que não serão utilizados no curto espaço de tempo, né? Assim como quando você prioriza o fornecimento de uma estrutura metálica para um projeto industrial, né, por peso, porque é natural, porque provavelmente você incentivou o teu fornecedor a fornecer estruturas metálicas, remunerando a ele pelo peso fornecido, isso obviamente faz com que ele sete a linha de fabricação dele para fornecer peso e executar peso, tal qual se a gente falar em obras civis, né, que ao pagar por volume de concreto, o teu construtor naturalmente, para viabilizar fluxo de caixa para ele, ele também vai priorizar os principais radiers, etc. E esquecer normalmente que os pilares e vigas que fazem parte do caminho crítico deveriam estar sendo cuidados. Então assim, a gente vai gerando estoques o tempo todo. Né? Por quê? Porque a gente não pensou naquilo que o Gustavo comentou. O melhor das partes em projeto não é o melhor do todo. E quando a gente pensa num projeto de capital ou num projeto de infraestrutura de grande porte, normalmente até os de menor porte, né? Ou seja, isso aplica-se, né, a qualquer tipo de projeto industrial, projeto de infraestrutura, e por que não também para conceitos de projeto de real estate e outros, até pela conexão com o ágil, né, que a gente pode debater aqui em outro momento. É curioso dizer, porque a complexidade desse mundo, nas nossas reflexões, né, ela está relacionada ao seguinte fator. Diferentemente de uma empresa, onde você já tem os desafios de eliminar silos,
né, quando a gente tem estruturas tradicionais organizadas por funcionais, né, em projetos desse tipo, você ainda tem uma complexidade adicional. Por quê? Porque você tem um contratante, né? Esse contratante ele estabelece contratos bilaterais com as empresas individualmente, cuja objetivo individual de cada é cumprir aquele contrato e que dificilmente prioriza a conexão e a visão do todo. Então, o silo que já é presente na estrutura organizacional, predominantemente funcional, desse integrador, seja ele um owner ou seja ele um EPCista, ele é potencializado por mecanismos contratuais na hora que você separa esses escopos funcionalmente na engenharia, no fornecimento e na construção. Então, quando a gente fala em produtividade na ponta, está diretamente correlacionada a como que a gente organiza todo o fluxo de valor para ele acontecer e favorecer a produtividade, né? Temos um dever de casa gigantesco para falar de colaboração, de mecanismos contratuais, de por que não, inclusive, regulações, e de melhores práticas da gestão integrada do projeto. E não somente debater, né, o quanto que a gente pode melhorar de deslocamento do colaborador na construção, de ferramenta na mão, etc. Óbvio que tem sua relevância, óbvio que é super relevante buscar a eficiência individual, mas todo o caminho para chegar, para que a gente tenha ali o cuidado na eficiência da atividade fim, tem um mundo de coisas para a gente cuidar. Fantástico. E é por isso que a gente fala tanto sobre gestão integrada. Pegando um pouco o que o Davi falou, né, sobre os nossos históricos e o que a gente viveu, tem dois pontos para mim que são bem marcantes. Primeiro, que a gente, em obra antigamente, era natural, a engenharia desenvolvia o projeto em cima do seu planejamento, das suas premissas e etc., sem conectar com o que você falou, Bruno, que a agregação de valor está lá com o cliente no final é a construção, então sem ter essa conexão. E um belo dia era marcado, hoje a engenharia vai para a obra apresentar o seu projeto, apresentar o que vai ser entregue, sem ter uma conexão de input anterior. E isso muitas vezes tinha um descasamento. E uma outra reflexão também trazido que o Davi falou sobre fornecimento de material. Em obra era uma fala clássica. Material bom é material na obra. Me dá aqui que eu me viro. E hoje a gente já entende que não é assim. Material bom é material na obra quando necessário. Porque aí você diminui a questão de estoque, diminui a questão de almoxarifado grande, de possibilidade de perda de material e etc. Então são conceitos que a gente vai trabalhando e vai entendendo que para ter um fluxo de valor melhor, a gente tem que mudar um pouco as nossas crenças e o nosso mindset. Interessante o que o Gustavo acabou de falar e me veio à memória aqui, e acho que é importante conectar também a temática de segurança. Quando a gente pega estudos, né, de ofensores de segurança em construção pesada, né, um dos principais ofensores, ou o principal, é a movimentação de carga. Uhum. Quando a gente passa por essa prerrogativa de material bom é material na obra, e a gente amontoa material dentro de um armazém, a gente começa a ter 1, 2, 3, 5 tombamentos de material para acessar o material que está na sequência de construção. Né? O risco de acidente ele é potencializado na hora que a gente não pensa num fluxo de valor inteligente, num fornecimento de materiais de forma cadenciada e organizada. Eu costumo brincar que o conceito do AWP ele vem num conceito data-driven, né? Ele é o uniformizador da linguagem de todas as partes envolvidas em projetos. Estava fazendo uma brincadeira agora há pouco com a Sabrina, né, que trabalha conosco. É como se a gente pegasse assim, quem tem o melhor goleiro? É o alemão, então vou botar o alemão lá. Quem tem a melhor zaga? A zaga é da Itália, a Itália tem fama, né, de melhor zaga, então a zaga é da Itália. Quem tem o meio de campo melhor? O meio de campo é do Brasil, criatividade, etc. Bota os brasileiros lá. E o ataque? Não, agora tem o cara lá da Noruega que se destaca, então o ataque é norueguês. Então assim, o goleiro fala alemão, a zaga fala italiano, o meio campo fala português e o ataque fala norueguês. E aí? Qual é a chance disso dar certo? Baixíssima, por mais que você bote os melhores. Então assim, se a gente não tem uma linguagem uniformizada
aonde existem os combinados, e aí por isso que talvez, né, a gente tenha que debater a questão do pacote de trabalho de engenharia conectado com o pacote de trabalho de suprimentos, conectado com o pacote de trabalho de construção, porque o atacante, que provavelmente é o cara que vai fazer gol, fazendo só uma alusão aqui, mas essa conexão, essa fluidez tem que ter uma linguagem única. Por isso que a gente pode sim afirmar que o AWP nasce data-driven, porque ele nasce conectado para habilitar, inclusive, o que a gente nem chamava de BIM em projetos industriais e hoje democratizou a nomenclatura BIM, mas para isso, para a engenharia digital fazer o seu papel também. Que aula de AWP, hein, pessoal? Legal, compartilha, né, com seus amigos, acho que é legal, o propósito do podcast é esse, então interessou, acho que deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, né, e compartilha com seus amigos. Falando, né, de furar a bolha, falando de, né, desenvolver o mercado, acho que um ponto principal é a formação de pessoas. A gente tem falado muito sobre isso, né? Não adianta a gente pensar em transformação de negócio, em transformação de mercado, se a gente não transforma pessoas, né? Então, formar. Gustavo, né, lá atrás, né, tem toda essa conexão de formação, né? A Veron Partners, ela veio com um histórico muito grande, né, da AWP, né? A Veron, né, Instro, né, na qual hoje, né, sou um dos sócios fundadores também. Eu queria ter bater um pouco de papo contigo, Gustavo, olhando esse ponto, né, sobre a formação de pessoas, né, e aí como que você enxerga hoje isso no Brasil, né, como que isso conecta com tudo isso que a gente está conversando, de furar essa bolha, levar simplicidade, né, e levar uma formação que de fato a gente consiga melhorar a produtividade lá na frente de serviço, mas também ter um nível tático conectado e ter um nível estratégico conectado, né? Depois acho que a gente pode puxar também, trazer uma visão pessoal também, minha e tua. Tá? Legal, acho que assim, sempre foi um propósito nosso capacitar o mercado e evoluir o mercado. É fundamental que a gente estivesse com essa ação para que todos estivessem falando a mesma linguagem que o Davi falou e aí sim a gente conseguisse evoluir com melhores projetos. A capacitação é a ponta inicial disso tudo. Então, desde o início da Veron, foi sempre uma frente que a gente sempre dedicou muito, que era a capacitação, seja ela através de webinar, seja ela através de palestras, seja ela através de treinamentos específicos. Então, esse sempre é um norte. O que eu acho que é interessante falar é que esse processo, nesses últimos 6 anos, evoluiu bastante. Então, acho que a gente começou especificamente com a abordagem do Fundamentals, replicando a linguagem que a gente tinha lá de fora, de forma padronizada e etc. Acho que o mercado de alguma forma recebeu isso e começou a se desenvolver. A gente entendeu também, em cima do que a gente vivia junto com os clientes, entendia as dores, etc., que essa evolução era necessária em relação a também focar em mudança de mindset, focar em transformação, focar em entender a cadeia toda do projeto, a agregação de valor. E a gente também começou a evoluir os nossos treinamentos, evoluir as nossas capacitações, pensar de forma mais ampla. Isso possibilitou hoje a gente ter uma abordagem ligada ao AWP Expert, já num nível acima. Então acho que isso é interessante, porque o próprio mercado nos demandou uma evolução nesse quesito, né? A gente começou a abordar com fundamentos da metodologia, fundamentos de melhores práticas, fundamentos básicos do entendimento de um bom planejamento e etc. E o mercado foi demandando mais conhecimento. Hoje demanda mais conhecimento, demanda conhecimento em mudança de mindset, como eu falei, conhecimento em como que eu vou agregar mais valor, como eu vou melhorar a minha produtividade. E eu acho que a gente está em cima disso, trazendo mais elementos para que a gente consiga evoluir o mercado como um todo. Sensacional. Davi, conectando esse ponto, né? E aí acho que é legal fazer até uma retrospectiva, né? Hoje o Davi, né, enquanto CEO, né, da Veron, mas o Davi de 15 anos atrás, 20 anos atrás, né, Davi ele saindo da faculdade. E aí acho que é uma reflexão que a gente faz muito, né? Uhum. Davi, como é que a gente fura essa bolha, né? Como é que a gente leva conhecimento de qualidade? Como é que a gente impacta esse mercado, né? Que a gente de fato está ali em grandes owners, a gente está em grandes empresas, mas sim a gente traz, né? Eu fico chateado, né? Quando a gente olha a produtividade da construção, ela é mais baixa que o restante do mercado. E aí tem um outro lado que enxerga isso como uma oportunidade. Claro. A gente tem uma oportunidade
de fazer diferente, a gente tem uma oportunidade de recuperar isso, consequentemente ter mais espaço, né? Acho que quem está nos ouvindo aí, a gente tem um espaço maior ali de crescimento, mas para essa mensagem, para o Davi ali de 15, 20 anos atrás, né? E para você também como executivo, né? Você já foi executivo de uma grande organização, que recado que você dá aí para a gente furar essa bolha, né? E enfim, seguir nessa evolução de garantir que a gente tenha assim, melhores resultados, né, em produtividade. É curioso, né, as reflexões relacionadas a isso. Eu vou contar um episódio assim rápido que aconteceu semana passada para tentar explicar o que eu acredito em termos de educação e evolução, né, dos nossos profissionais no Brasil relacionados à construção. A gente viveu um ciclo, né, junto com algumas empresas envolvido nesse ambiente de colaboração em prol de um resultado. Teve uma entrega super relevante de um projeto dos maiores do Brasil no final do ano passado. Coincidentemente, semana passada, iniciamos uma jornada de estudos, né, do Path of Construction, né? Fizemos sessões de Path of Construction, onde por acaso, né, eu até pude participar e coincidentemente 2 profissionais de proponentes, né, de construção foram convidados a participar e eram pessoas que estavam no projeto anterior. Fantástico. Curioso, né, que todo mundo muito preocupado, como é que vai ser a familiaridade das pessoas usarem o modelo, identificarem, né, a sequência construtiva, debater sobre empacotamentos dessa sequência, ou seja, debater sequência construtiva com conceitos. Em determinado momento, um deles lá pegou o tablet dele, começou a abrir o modelo, rabiscar as coisas, etc., trazendo os conceitos todos com uma naturalidade muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Acredito eu que fundamentals, experts, etc., cumprem com um papel de dar um repertório mínimo para as pessoas. Mas é falsidade da nossa parte dizer que você, sozinho, somente com a nossa contribuição, vai sair dali pronto para ser o expert. Depende de você como pessoa. Qual que é o lado positivo disso que eu também vejo? Onde que existiram as maiores barreiras e onde existem os maiores desafios para que nós possamos vencer nesse ambiente. Normalmente, as pessoas que operacionalizam as coisas, elas têm vontade desse aprendizado, elas querem praticar, elas querem colocar em prática. Tive a oportunidade de ver coisas sensacionais nas últimas semanas na linha de frente, né, que demonstram essa aptidão, ou esse desejo, cada vez mais, né, essa batalha por evoluir essa temática dentro da construção. E aí as lideranças cumprem um papel fundamental, porque normalmente estão nas lideranças as principais barreiras para que a gente possa evoluir. E são barreiras culturais, são barreiras de mudança de pensamento, porque pessoas que lideram hoje as organizações na construção, predominantemente, são pessoas, e sem responsabilizá-los, evoluíram suas profissões ao longo de décadas num conceito, numa cultura adversarial. E essa cultura adversarial, ela não combina em nada com gestão integrada e colaborativa, e uma governança de colaboração. Então, se a gente não tem conscientização da liderança e mudança a partir da liderança das organizações, dificilmente a gente vai poder aproveitar todo o potencial e toda já a capacidade, inclusive instalada que tem no Brasil, já relacionada a essa temática, certo? Porque aí, em culturas tradicionais, e é inegável, né, que o setor da construção, se não o mais tradicional, um dos mais tradicionais, né, e com pouquíssimas inovações e evoluções ao longo do tempo, né, é natural que as pessoas também obedeçam ao chefe, tá? Obedeçam ao que está posto pela hierarquia, né? E essa hierarquia está em organizações funcionais, que a gente sabe que nem sempre dão certos em projetos complexos, elas estão em contratos redigidos para serem cumpridos, que não favorecem em nada esse tipo de boa prática. Então temos um desafio muito grande. Acredito que essa é uma das iniciativas que habilita, ou pelo menos questiona o status quo. É nosso papel, é nosso dever, está na nossa visão como empresa, como grupo, como Verum Partners, como Verum Institute,
como o Verum Digital. Então, todas as iniciativas que a gente tem para oferecer para o mercado, sem dúvida nenhuma, estão relacionadas à disrupção, à transformação cultural dentro dessa pegada. Sensacional. E acho que é legal, né, trazendo simplicidade. Isso é uma evolução. A gente está falando aqui de uma evolução passo por passo. Né? A gente começou o episódio falando de produtividade, a gente começou o episódio falando que a gente tem um grande problema para a gente resolver. E se a gente vai, né, olhando para o papel da liderança, né, e qual que é o papel dessa liderança? Acho que você falou muito bem, criar esse ambiente, como que a liderança cria um ambiente de aprendizado, cria um ambiente de colaboração, como é que ela traz, né, efetividade para que aquilo possa ser posto. Né? E por muitas vezes, né, aí a gente leva talvez o lado de romance, uma transformação cultural, mas se a gente não cria, né, olhando para o lado pessoal, se a gente não cria romance, né, com a sua esposa, com o seu marido, como é que você vai criar um ambiente legal? Né? E aí ele vai para um segundo patamar que é de ação. Né? Sim. Se eu tenho só o romance, né, se eu tenho só aquele jantar, luz de velas, mas eu não tenho ação no dia a dia, o romance não vai sustentar. E a ação está muito conectada com o que a gente trouxe, né? Quais são as melhores práticas que existem ao longo do mundo. Perfeito. Que a gente consegue implementar no nosso dia a dia. Né? O AWP é uma delas, mas tem outros. Né? Então, de fato, como que a gente consegue de fato, ter ação para garantir essa efetividade. E por último, você trouxe a perspectiva das soluções digitais. Né? E as soluções digitais como que agora eu consigo catalisar isso, trazer mais eficiência e mais efetividade. Então, quando a gente olha para um problema tão grande que é a produtividade, a gente trouxe aqui no episódio, né, simples, a gente discutiu diversas temáticas, e acho que talvez o que sai para mim como aprendizado a gente precisa quebrar esse tema em problemas menores. Né? Perfeito. Então, e esses problemas menores são esses pontos que a gente trouxe aqui. Né? Como é que a gente gera, né, essa efetividade na perspectiva da liderança, na liderança média a gente traz boas práticas e também potencializando soluções digitais. Gustavo, né, queria te agradecer, né, trazer ali a reflexões finais, né, do que você enxerga, né, como próximos passos, né, para a gente avançar, né, em produtividade e, por que não, a gente está à frente do agronegócio. Né? Então, semana passada eu tive a sorte, né, de estar, né, fazendo uma imersão em um grande player de agronegócio e eu fiquei abismado o tanto que os caras evoluíram em relação à produtividade. E por que não, né, o nosso setor de engenharia e construção estar na dianteira disso. Né? Então, o que você enxerga, né, para a gente estar na dianteira em produtividade, Gustavo? Legal, primeiro agradecendo aí o convite mais uma vez, é um prazer a gente debater isso, a gente já há algum tempo debate, conversa em várias frentes, então acho que é muito bom. Bom, eu acho que o Davi trouxe muito forte essa questão de colaboração e etc. Eu acho que isso é fundamental. Penso que a questão do formar, de capacitar, ele também sempre vai ser uma temática. A gente precisa cada vez mais atingir as pessoas, comunicar bem e trazer essa questão de forma mais ampla para que a gente consiga mudar o mindset das pessoas, consiga vencer as barreiras de resistência. Então, fazer com que as pessoas entendam o benefício das melhores práticas e vejam comparativamente que o que elas fazem de forma tradicional, como o Davi falou, o mercado da construção ele é muito tradicional. Ele é muito tradicional porque eles entendem que as práticas que eles conduziam até então são as melhores práticas. Então, no momento que a gente começar a provar que, mostrando práticas diferentes, que tem agregação de valor, que no final o resultado vai ser melhor do que o resultado que eles sempre tiveram, a gente começa a vencer essas barreiras. Então, acho que é muito nisso. A gente tem que trazer elementos e cada vez mais cases que a gente consiga fazer e que comprovem a nossa atuação vão trazer mais pessoas que vão estar juntas a gente nesse movimento de transformação de mercado. Sensacional. Acho que o recado é esse, né? Acho que você também que é um apaixonado por inovação, transformação e melhoria contínua, com você, né? Você consegue compartilhar com seus amigos esse episódio. A gente teve aqui um cenário incrível, né? Que a gente discutiu bastante sobre produtividade. Passo a palavra para o Davi, né? Consideração final. Davi, né? Quem não te segue ainda, né? Fala aí pra gente onde que, né, as pessoas podem se conectar com você, né? Seja LinkedIn, Instagram, né? E palavra final. Legal, LinkedIn e Instagram é Davi Elio, vocês vão me encontrar, acho que com D no final Davi, né? Mas não tem muitos aí diferentes. Não é Hélio, não confundam, podem chamar de Elio. A brincadeira aqui é porque
Isso acontece muito, é raro, mas acontece muito. Brincadeiras à parte, pessoal, acho que a gente está inserido dentro de um cenário em que o mato está muito alto. Então temos muitas oportunidades. E ter o prazer de ver pessoas que começaram a ver propósito nessas práticas, né? Começaram a sentir o gostinho, ver mensagens dizendo assim, poxa, não vejo a hora de pegar o próximo projeto e tudo aquilo que eu aprendi no projeto até ano passado, colocar em prática e fazer acontecer, se tornar um case ainda mais de sucesso e etc., é muito gratificante, né? Então, uma coisa eu tenho certeza, que podemos ser o agente de transformação, podemos ser, né, aquela faísca, né, que dá o pontapé inicial, que faz isso sair da inércia, mas a gente só consegue, né, ganhar tração, só consegue transformar o nosso mercado e colocar o nosso propósito, que é muito desafiador. E brincadeiras à parte, outro dia eu escutei, né, que o propósito, quanto menos na sua mão está, mais difícil ele é de se concretizar, né? E sem dúvida nenhuma o propósito, né, do nosso grupo, enquanto Verum, ele está talvez 1% na nossa mão, ou 0,5% na nossa mão. Então, dependemos desse compartilhamento, dessa incessante troca de experiências e compartilhamento de conteúdo, de conhecimento rico, para que nós todos, dentro de um mercado que precisa dessa transformação, precisamos dessa contribuição para o Brasil ser melhor. Estamos somente no começo, mas com faíscas assim cada vez mais proliferando em vários setores da nossa indústria. Muito feliz em estar aqui com o Gustavo, muito feliz em estar aqui contigo. Uma oportunidade única de a gente debater um tema tão relevante para o nosso país, para a nossa indústria, para os nossos profissionais. Obrigado. Obrigado, Davi. Gustavo, para quem não te segue, deixa aí seus contatos, né, para te adicionar no LinkedIn, né, enfim. Da mesma forma, LinkedIn, Gustavo Roberti, não é Robert, é Robert. Tem o mesmo problema do Davi, das pessoas às vezes trocarem. Mas é isso, LinkedIn, quem quiser me conectar comigo, estou às ordens, é sempre um prazer a gente trocar ideia. Muito obrigado, né? Obrigado por estar conosco aí nesse episódio fantástico. Meu nome é mais simples, né? Bruno Amaral Ribeiro, então, portanto, o meu LinkedIn é muito mais simples, né? Bruno Amaral Ribeiro. Eu acho que até é mais fácil me seguir, né? Me segue o Gustavo Roberti, ou Roberti, sei lá, né? O Davi Hélio, o Elio, enfim. Então me sigam nas redes sociais. Prazer estar com vocês. Abraço, até mais, pessoal. Valeu. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camila Ishikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.